Ele é o maior predador terrestre do planeta. Uma máquina de matar quase perfeita. O urso polar há eras tem travado uma luta pela sobrevivência com a evasiva foca anelada. A foca usa uma abordagem tática, enquanto o urso depende de furtividade e força bruta. É uma batalha de comportamento evolutivo e biomecânica. Tudo visto através dos olhos do predador. Ataque animal. Urso polar. Neste dia de final de inverno no Ártico congelado, o urso polar consegue capturar uma foca anelada. Não usando apenas seus dentes e garras mortais, mas também usando paciência. Ele permaneceu perfeitamente imóvel por 2 horas, esperando a foca pôr a cabeça para fora em um buraco no gelo. Enquanto estava lá, o urso teve de suportar temperaturas de 40 graus abaixo de zero e ventos de 120 km por hora. Mas esse urso tem uma adaptação surpreendente para sobreviver e até mesmo prosperar em algumas das condições mais arrepiantes do planeta. Ele é tão bem isolado que não emite quase nenhum calor. Todo o seu calor está trancado dentro de seu corpo, protegendo-o contra o clima congelante do Ártico. E ele é geneticamente equipado com um sistema de camadas extremas. É isolado por uma capa de gordura de 10 centímetros, resultado de comer centenas de focas gordas. A gordura é coberta por uma pele grossa, com uma surpreendente solução genética. A pele é preta e não branca, portanto absorve a luz solar gerando calor. Acima dela, há uma camada de 5 centímetros de pelo curto e denso, como um suéter grosso que prende o calor e mantém o urso aquecido. E por cima disso tudo, o casaco de inverno supremo, 12 centímetros de pele externa rígida, que repele completamente a água. O urso tende a obter a maior quantidade de alimento que puder da presa. Por isso, vai direto para a gordura da foca, que se converte em quantidades maciças de energia. Só a gordura de uma foca adulta grande tem mais de 100 mil calorias. E para sustentar seus 2,5 metros e mais de 500 quilos, esse urso polar tem de consumir uma média de 16 mil calorias por dia. Mais do que um homem precisa em uma semana. O urso tem de capturar uma foca em média a cada 5 dias para acumular gordura suficiente para sobreviver durante o decorrer do ano. Então, mesmo que ele extraia toda a gordura dessa foca, para evitar ter de usar suas reservas de energia, ele terá de apanhar mais uma presa antes do fim da semana. Nos próximos dias, esse urso vagueia pela paisagem congelada, procurando por sua próxima refeição.
Mas na vastidão do Círculo Polar Ártico, existem apenas 2 focas aneladas e meia a cada quilômetro quadrado. É como procurar por apenas 23 focas em toda a ilha de Manhattan. E pior ainda, mesmo que ele encontre uma, há normalmente 1 metro de gelo grosso impenetrável entre ele e sua refeição evasiva. E por baixo desse gelo, essa foca pode nadar em círculos em torno do urso polar. E então ela sabiamente passa 90% de sua vida inteira debaixo d'água. Mas as focas aneladas são mamíferos. E os mamíferos têm de vir à superfície para respirar. Então, cada preciosa respiração pode levar à sua morte. Mas a foca ainda tem a vantagem, porque o urso nunca sabe onde ela vai aparecer. Ele só pode ficar de guarda em um buraco. E num raio de 2,5 km². A foca usa até 12 buracos de respiração diferentes. Ela não respira pelo mesmo buraco a cada vez que precisa de ar. O que faz o urso entrar em um jogo de adivinhação. É um concurso mortal de roleta russa no qual a foca literalmente arrisca sua vida a cada vez que ela surge para respirar. Então esse urso está mais uma vez esperando quase 2 horas sobre um buraco. Tentando adivinhar onde a foca surgirá. A melhor estratégia é apenas esperar imóvel até que a foca surja, sem fazer movimento algum, sem raspar o gelo ou qualquer outra coisa. Chama-se caça parada. Ele tem de permanecer completamente imóvel. Porque até mesmo o menor movimento do urso emite vibrações através do gelo e da água, que acionam os sensíveis bigodes da foca. Com 10 vezes mais fibras nervosas que os bigodes de um gato, eles dão à foca uma capacidade espantosa de sentir a presença do urso sem sequer vê-lo. Logo abaixo da superfície do gelo, essa foca anelada está há quase 10 minutos sem ar. E está procurando por um buraco para subir e respirar. Logo acima do gelo, o urso polar espera sobre um buraco de respiração. Já faz quase 1 semana desde a última refeição do urso. Ele não tem estado no buraco certo na hora certa e está perdendo neste jogo de adivinhação. Ele está começando a usar a sua própria reserva de gordura. E como os meses de verão estão chegando, se esse urso polar perder muitas oportunidades, ele não sobreviverá. Não é fácil para um urso. 90% das vezes que ele vai a um buraco de respiração, ele sai com as mãos vazias. Mas quando ele captura uma foca, vale a pena, porque nela há gordura suficiente para sustentá-lo por 1 semana inteira. Mas não há espaço para erros. Quando a foca surge para respirar, ele tem uma fração de segundo para pegá-la. Ele tem de reagir imediatamente quando o focinho da foca emerge. O urso sabe que o som que acompanha a respiração significa que ele tem 70 milissegundos para reagir e apanhá-la.
O urso polar finalmente faz sua jogada, mas emerge com um bocado de nada. Ele fez tudo certo. Escolheu o buraco certo, esperou pacientemente, imóvel. E sua reação foi 4 vezes mais rápida que um piscar de olhos. Tempo de reação 68 milissegundos. Por que então esse urso não está comendo uma foca? Porque não importa o quão rápido ele entre no buraco, quando ele está vazio. Nessa batalha evolutiva pela sobrevivência, a foca desenvolveu uma tática que lhe permite realmente usar a reação surpreendente do urso contra ele mesmo. Ela para um pouco antes do buraco e exala, enviando bolhas até a superfície. E isso engana o urso polar e faz com que ele mostre a sua posição. Em uma fração de segundo, ela percebe que esse buraco é inseguro e segue em frente sem um arranhão. É uma vitória para a foca, mas ela ainda está em perigo. Ela não inalou nenhum ar no buraco de respiração. E gastando tanta energia em sua fuga, está esgotando seu suprimento de oxigênio que já está baixo. Ela tende a encontrar o acesso ao ar. E essas focas são muito boas em saber onde os buracos estão e também em encontrar o oxigênio. Mas há momentos em que não há um buraco de respiração, então elas vão ter problemas. No Alto Ártico, a água congela mais rapidamente que em qualquer outro lugar da Terra. A 40 graus abaixo de zero, qualquer líquido rapidamente se torna sólido. A foca retorna para um de seus buracos de respiração, mas este está congelado. E ela fica presa sob o mesmo gelo que a protege do urso polar. E como ela só pode prender a respiração por mais 1 minuto, não tem tempo suficiente para alcançar os outros buracos abertos. Sua única chance é retornar à cena do crime. O buraco onde ela acaba de enganar o urso polar. A foca enfrenta então uma situação sem saída. Ou morre afogada, ou morre nas mandíbulas do urso polar. A foca aproveita uma chance que salva sua vida, quando o urso polar abandona o buraco e se aventura em busca de algo para satisfazer sua fome crescente. Tendo perdido uma refeição, ele continua a perder reservas de calorias vitais, necessárias para sobreviver aos meses de verão, quando ele viaja por quilômetros sem sinais de vida. A menos que o vento esteja soprando forte o bastante para movimentar a neve, faz silêncio o tempo todo. Nada age contra o vento. E pode haver silêncio mortal por dias. Nesse silêncio sinistro, os sons podem viajar por quilômetros. Um barulho distante desperta o interesse do urso.
Finalmente, ele vê o que ele tem ouvido. Um outro urso. Uma fêmea. Normalmente, ele pode não lhe dar um segundo olhar quando está com fome. Mas como está no começo da primavera, a época de reprodução do urso polar, ele decide persegui-la. Mas quando ele está prestes a cruzar com a fêmea, a concorrência chega. Um outro macho que o desafia a um confronto. Pelo direito de acasalar. Esses combatentes ferozes podem rasgar-se em pedaços. Eles têm 5 garras afiadas, com 10 centímetros de comprimento e 3 centímetros de espessura, que podem fatiar pedaços de carne. Mas se eles forem feridos de qualquer forma, as suas habilidades de caça ficam comprometidas, o que significa que podem facilmente passar fome. Portanto, essa luta trata-se mais de intimidação. Seus 42 dentes afiados são conectados a uma das mandíbulas mais fortes do planeta, mordendo com mais de 200 kg de força. Mais poderosa do que a mordida de um leão. Mas aqui, eles usam apenas uma fração desse poder. Esses 2 adversários fortes e enormes são capazes de atacar com mais de 1.900 kg de força cada um. O que é como um carro bater em uma parede a cerca de 65 km por hora. Mas nesse caso, é mais luta que colisão em alta velocidade. O desafiante é intimidado pelas garras, dentes e força do nosso macho. E se retira. E com sua posição dominante firmemente estabelecida, o macho toma a sua companheira. Eles ficam juntos e acasalam por uma semana. Os 2 ursos têm então a sessão de acasalamento, que não dura muito tempo, porque eles provavelmente não conseguem ficar juntos por um longo período. A comida é tão escassa que cada urso precisa de um território vasto o suficiente para conseguir alimento apenas para ser capaz de sobreviver. Então, depois que o namoro termina, eles se separam e continuam suas trilhas solitárias através do Ártico congelado em busca de comida. Ele satisfez seu instinto primordial de acasalar. Mas a batalha para ganhar sua companheira lhe custou uma energia que ele não poderia perder. Porque nesse inverno, ele capturou menos focas. Ele está queimando milhares de calorias por dia, sem consumir nenhuma. E o que é ainda pior, está chegando o verão. Quando mais de metade dos 15 milhões de quilômetros quadrados de gelo ártico derrete, e o território de caça do urso literalmente desaparece sob seus pés. No verão, suas chances de conseguir focas são menores. Elas estão nadando na água e, portanto, não estão disponíveis para os ursos. É então um tempo difícil para eles. Torturado pela fome, ele percorre a costa castigada pelo vento à procura de comida, mas não consegue encontrar nada que o sustente. Fraco demais para caçar, o urso vai ter que passar o verão se contentando com pouco. Apenas ovos e algas, para conservar as energias que ainda lhe restam. Quando o inverno finalmente chega e os mares congelam mais uma vez, suas reservas de energia acabaram. Ele perdeu 250 quilos e quase 10 centímetros de gordura de isolamento.
O urso polar agora está tão magro que está congelando no mesmo ambiente onde antes reinava. Ele não consegue nem reunir a energia necessária para as caças mais fáceis. Carente de gordura e calorias, ele então sucumbe na vastidão congelada do Ártico. Este urso pode ter perdido a batalha final, mas uma parte dele vive. 8 meses atrás, ele acasalou com uma fêmea. E 80 quilômetros ao norte, em uma caverna esculpida na neve, seus 2 pequenos filhotes nascem. São criados na cova por 3 meses, até que estejam fortes o suficiente para se aventurarem no Ártico. Antes do nascimento dos filhotes, a mãe teve de matar 2 vezes mais que a média de uma fêmea para ganhar os 200 quilos extras de gordura que ela precisava para chegar ao parto. Mas depois de 8 meses sem comer, a mãe não tem mais a gordura em excesso. E então precisa mudar seu foco da maternidade para a caça. E a natureza está lhe presenteando com muitos alvos. É a estação de nascimento das focas aneladas, quando bandos desses animais prenhes têm de emergir da segurança da água para darem à luz. Se a ursa não aproveitar essa oportunidade para engordar, ela pode ter de recorrer a uma medida drástica para sobreviver: comer as próprias crias. A pouco mais de 1 quilômetro, uma foca anelada prenhe sobe ao gelo. Apesar de estar fora d'água, a mãe foca sabe instintivamente como dar a si mesma e a seu filhote uma chance de lutar. As focas aneladas são claramente inteligentes e descobriram maneiras de sobreviver no Ártico. A fêmea sobe através do orifício de respiração, onde há um monte de neve, e escava a camada para manter os seus filhotes bem isolados e também protegê-los da ameaça principal, que é o urso polar como predador. Ela começa com uma câmara central, projetada para proteger a si mesma e a seu filhote dos elementos. Apesar de fazer 26 graus abaixo de zero lá fora, a temperatura dentro do covil é de confortáveis 0 grau. Mas o que é mais importante, a foca engenhosamente cria esconderijos múltiplos, o que aumenta suas chances de sobrevivência. Se um urso polar invadir a câmara errada, a foca tem chances de fugir para o mar. A foca está escondida sob 1 metro de neve, completamente invisível para o urso polar. Mas ser invisível não a torna invencível, porque o urso está vindo em direção a ela. A mãe foca anelada, que cuida de seu filhote recém-nascido, não faz ideia de que a cerca de 1 quilômetro, a mãe urso polar está vindo em sua direção. Você a vê erguer o nariz e caminhar em uma direção. É preciso ir um pouco para frente e para trás em busca do cheiro para poder segui-lo. Ela é guiada apenas por seu incrível faro. E uma vez que ela encontra o cheiro, ela o rastreia tão bem como qualquer outro animal no mundo.
A mucosa no seu nariz é 100 vezes maior que a de um ser humano. É alinhado com 1 bilhão de quimiorreceptores, cada um agindo como uma antena especialmente preparada para captar odores. Quando ativados, ela pode sentir o cheiro de uma foca a mais de 1 quilômetro de distância, mesmo estando ela 1 metro abaixo da superfície da neve. Ela rastreia o odor da foca com a destreza de um cão de caça. Mas tem de pisar levemente. Quando os ursos estão procurando por essas focas, eles têm uma quantidade limitada de tempo para chegar até elas e conseguir uma refeição. Eles são muito silenciosos, muito furtivos. Então, por 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos ou mais, o urso pode perseguir a presa. E quando ele chega a ela, é tudo muito rápido. Ele tenta entrar na toca o mais depressa possível. Mas é como um jogo de gato e rato que acontece entre eles. A foca tenta ficar alerta para a potencial ameaça de um predador. E o urso polar tenta se esconder o quanto pode e pelo maior tempo possível. Sob a neve, a mãe foca é hipersensível ao menor ruído causado por qualquer movimento e ela responde no instante em que pressente o perigo. Eles provavelmente têm apenas alguns segundos. A fêmea é rápida e vai sair do covil e entrar na água rapidamente, mas o filhote não vai reagir dessa forma. A mãe urso se aproxima. Mas agora que o cheiro das focas está em todas as câmaras da toca, ela não consegue identificar a sua localização exata. E por isso tem que escolher um ponto e atacar. Ela, porém, escolhe a câmara errada. Enganada pela toca complicada da foca. O abrigo com múltiplas câmaras concede alguns segundos preciosos às focas. De repente, a mãe foca tem de tomar a decisão mais difícil de sua vida: salvar a si mesma ou proteger o filhote recém-nascido. Permanecer pode significar o suicídio de ambos. E então, ela abandona o filhote. Talvez possa parecer um pouco cruel para nós, mas é uma resposta evolucionista perfeitamente lógica para uma fêmea de foca anelada. Talvez seu filhote sobreviva e ela vai voltar a se reunir com ele. Mas caso contrário, ela vai estar viva e haverá mais oportunidades de reprodução para ela. O filhote de foca fica sozinho. Em um piscar de olhos, acabou. Com um golpe rápido, a mãe urso é finalmente capaz de fornecer uma refeição a seus filhotes. Infelizmente, esse filhote é pequeno. Tem apenas 9 quilos. Na verdade, ela pode ter queimado mais calorias do que consumiu. Para um urso polar faminto e seus filhotes, comer uma foca recém-nascida é como tomar um gole de água depois de perambular pelo deserto por uma semana. É um alívio, mas para sobreviver em um ambiente como esse, eles precisam de muito mais alimento que isso. Nesse ritmo, ela teria de matar dezenas desses filhotes pequenos só para sustentar-se, sem falar no sustento de seus filhotes. É muito trabalho com pouca margem para erro. E se ela perder as forças, os filhotes não têm chance de sobreviver. Se ela espera evitar ser forçada a consumir seus próprios filhotes,
ela precisa caçar algo maior. Com sua energia diminuindo, ela mais uma vez começa a procurar por alimento, esperando que enterrada na vastidão de neve e gelo esteja uma foca desavisada. Vemos algumas adaptações muito interessantes, como a construção de camadas de nascimento que lhes permitiram continuar prosperando neste ambiente em que tem que enfrentar esse predador incrível. Ela capta o cheiro de uma presa e segue-o até um trecho de neve. A poucos metros de distância, uma foca adulta solitária encontra-se parada num esconderijo de parto. O urso e seus filhotes necessitam desesperadamente das calorias e gorduras dessa foca adulta. Por isso, a ursa se move com extrema cautela, porque ao contrário de uma foca-mãe com um filhote, essa foca não hesitará em fugir assim que detectar um predador. Os filhotes inexperientes ficam inquietos e afugentam a foca. Então, a mãe urso polar pode somente assistir, enquanto a foca foge pelo buraco de respiração, um buraco no qual um urso não pode entrar. Mas a mãe urso vê a foca se dirigir para o mar. E ela ainda acredita ter uma chance de pegá-la, se ela conseguir chegar à borda do gelo antes da foca. Ela é perfeitamente projetada para o gelo, mesmo em alta velocidade. Suas patas enormes têm centenas de pequenas protuberâncias rígidas que se agarram ao gelo, como as ranhuras em uma banda de rodagem de um veículo adaptado para a viagem sobre o gelo, dando-lhe uma das melhores trações do reino animal. Apesar de sua massa de 270 quilos, a fêmea de urso polar corre mais rapidamente que a foca nada. Mas se ela não fizer com que a foca saia da borda do gelo, ela irá para as águas profundas, onde será quase impossível capturá-la. No seu modo de ataque aquático, a ursa nada a 10 km por hora e se move em direção à presa. Mas de repente, a foca mergulha. E coloca suas adaptações extraordinárias em ação. Para conservar energia, ela drasticamente diminui sua frequência cardíaca de 80 batidas por minuto para apenas 10. Ao mergulhar mais fundo, a temperatura cai para 4 graus. Mas ela mantém seu núcleo morno, desviando o fluxo sanguíneo de suas extremidades para seu coração e cérebro. Ela mergulha para cerca de 50 metros e seu corpo faz algo que rapidamente mataria qualquer mamífero terrestre. Seus pulmões entram em colapso. Seu corpo é realmente projetado para esvaziar seus pulmões. Ela impede algo potencialmente fatal: o acúmulo de bolhas na corrente sanguínea causado por mergulhar muito profundamente ou subir muito rapidamente. A foca mergulha 3 vezes mais fundo que um mergulhador e fica submersa por cerca de 20 minutos. Quando ela volta para a superfície, o urso polar já foi embora.
Depois de perder outra refeição em potencial, o urso polar está rapidamente ficando sem energia. Não demorará muito antes que ela se veja forçada a parar de proteger seus filhotes e comece a comê-los. Agora ela se volta para a caça de grandes presas e acompanha ruídos distantes, intensos demais para serem apenas de uma foca anelada. Ela logo descobre que bem debaixo de seus pés há uma refeição tão grande que poderia sustentá-la e a seus filhotes pelo resto do mês. 20 toneladas de carne de baleia. Um bando de baleias belugas está preso em uma pequena abertura no gelo, incapazes de sustentar a respiração tempo suficiente para chegarem ao mar aberto. Elas repetidamente tentam de vir à superfície para respirar indefesas. Mas como ela pode comer uma baleia de 3,5 metros de comprimento e 1.300 quilos? Para matá-la, a ursa teria que transportá-la para o gelo e abri-la. Uma proeza que consumiria toda a sua força. Então ela tem que decidir se essa carga de gordura, mais de 1 milhão de calorias, compensa levar o seu corpo já enfraquecido a seus limites. Ela se aproxima das belugas para olhar melhor. As belugas sabem que a ursa está lá esperando e tentam ficar debaixo d'água. Mas terão de respirar uma hora ou outra. Suas garras afiadíssimas acertam as costas da baleia. Mas a ursa não consegue agarrá-la. Porém, ela pode ser capaz de lutar no gelo antes que suas forças se esgotem. Para ela, energia é dinheiro. Então, assim como nós tentamos usar o nosso dinheiro da maneira mais sábia possível, o urso está tentando gastar sua energia da forma mais inteligente possível. Uma baleia poderia sustentá-la e a seus filhotes por todo o verão. Mas ela não consegue reunir forças para içá-la fora da água. O ataque a deixa esgotada. Ela queimou tanta energia que só tem o suficiente para mais uma caçada. E sua melhor opção é uma foca anelada adulta. É menos esforço do que uma baleia de 1.300 quilos. E mais calorias do que um pequeno filhote de foca. Mas ela vai precisar de todas as suas habilidades predatórias para analisar cada movimento, cheiro e som. Com tão poucas oportunidades de refeição, ela não pode perder uma boa chance. De repente, as orelhas supersensíveis do urso polar captam um barulho. Ela tenta decifrar os sons distantes de arranhar, coçar, farfalhar. Ela rastreia os ruídos, permanentemente alterando o seu caminho para chegar à origem. Ela pode ouvir 10 decibéis menos que um ser humano, abrindo um mundo de sons que não podemos sequer processar. E ela pode identificar a fonte desses sons a até 1 grau. Mais precisamente que qualquer dispositivo feito pelo homem.
Suas orelhas detectam sons vindos de debaixo da neve, a cerca de 15 metros de distância. É uma foca anelada. E ela pode ouvi-la cavando. O urso usa esses sons que ecoam através do gelo para localizarem seus alvos. O teto da toca é feito de gelo com mais de 1 metro de espessura, quase impossível de quebrar. Com a foca coberta por uma camada de gelo espessa e neve dura, como então o urso a caçou? Com força pura. Ela se joga para quebrar o teto de gelo com cerca de 1000 quilogramas de força. E em uma caçada que sempre se resume a uma questão de centímetros, a foca cometeu um erro crucial que levou à sua morte. Ela fugiu para baixo por uma passagem sem saída. Sem conseguir alcançar a foca, o urso saiu da toca, dando à foca uma segunda chance de liberdade. Mas em vez de pegar o caminho da saída, a foca foi mais fundo para dentro da sua câmara. Isso deu ao urso polar mais alguns segundos para localizar o som de seus movimentos. E quando uma foca dá a um urso polar tempo bastante, não há como detê-lo. Ela enterrou seus caninos de 5 centímetros em cada lado da cabeça da foca, esmagando instantaneamente o seu crânio. Ela e seus filhotes devoram a foca. Eles não podem se dar ao luxo de perder nem 1 grama de gordura. Contra um adversário tão desafiador, eles nunca sabem quando vão encontrar a sua próxima refeição. Nesse território desolado, o urso polar e a foca anelada enfrentam uma luta constante para sobreviver. Suas forças e fraquezas são equilibradas. Mas as regras do jogo estão mudando rapidamente, à medida que a própria Terra passa por uma mudança. O clima no Ártico está mudando mais rapidamente que em qualquer outro lugar da Terra. Nós já estamos vendo os efeitos e eles podem ter ramificações potencialmente devastadoras para os animais de lá. O gelo está desaparecendo mais cedo e voltando mais tarde do que costumava. Isso significa que o urso tem muito menos tempo para caçar. E com uma janela de caça mais curta contra a foca anelada, o urso precisa se tornar um caçador ainda mais eficiente. À medida que seu ambiente muda rapidamente e apresenta ainda mais desafios, o urso polar e a foca anelada precisam continuar a desenvolver novas táticas e se adequar às regras de seu jogo mortal, que não deixam de mudar. Versão Marshmallow São Paulo.